minutos de uma aprendizagem mútua acerca de softwares e plataformas que nós utilizamos para a realização de videoconferência, mensagem instantânea, compartilhamento de tela de trabalho, além de uma possibilidade de gravação de todo o seu evento. Eu sou Cleuder Rodrigo Streit, sou professor da área de Ciências Humanas do SESI Senai de Concórdia, especificamente dos componentes curriculares de Filosofia e Sociologia. E atuo também na rede estadual de ensino do estado de Santa Catarina, atualmente na função de assessor de direção. Desde o ano de 2018, eu sou educador certificado pelo Google, no Level 1, e principalmente nas ferramentas voltadas ao Google for Education. E uma das minhas grandes alegrias é sempre poder compartilhar um pouco do que eu sei sobre o conjunto de ferramentas que nós temos e que facilitam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia no ambiente de sala de aula. Hoje, nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre duas possibilidades de ferramentas que possam ser utilizadas para, como é que eu diria assim, para a gente fazer o que estamos fazendo agora, utilizar as salas de aulas virtuais, a webconferência, e podemos discutir em problemas um pouquinho mais aprofundados. Essas paradas que de vez em quando eu faço, eu estou gerindo aqui a nossa live, porque nós vamos falar de um assunto que é o Google Meet e o Jitsi Meet. Não consigo ouvir. Tem mais alguém com esse problema? Não, eu estou ouvindo bem. Eu também, professor Cleuder, aqui no... Bem tranquilo o som. Porque aqui a professora Fabiola disse que não está conseguindo ouvir, né? Então, talvez se ela tentar sair e entrar de novo, às vezes pode ser a conexão dela. Isso. Porque se o problema é individual, né, pode ser. Ok, professora Fabiola, por gentileza, tente reentrar, fazer uma reentrada dentro do Meet, dentro da reunião. Se ela não está ouvindo, deixa eu escrever, né? Senão não adianta. Professor, eu ia dizer, se quiser eu converso com ela, você pode dar continuidade. Então, hoje nós vamos falar de uma forma mais aprofundada sobre essas duas ferramentas que possibilitam realizar webconferência, ou essas videoconferência. A gente vai falar sobre o Google Meet e o Jitsi Meet. Claro que para vocês, de repente, essas duas ferramentas são só mais algumas entre muitas outras conhecidas, como o Zoom, o Skype, o Webex, o GoToMeeting, o FreeConference, entre outras inúmeras possibilidades que oferecem o mesmo serviço. Mas nós não vamos falar sobre todas elas, nós vamos focar exatamente nessas duas. Ou porque as outras não são gratuitas, ou a curva de aprendizagem é demasiado acentuada, exigindo muito treino, muitas horas de preparo, para que se possa utilizar de forma tranquilamente esses recursos não citados. Por que o SESI Senai, a Fiesc, ofereceu o treinamento em Google Meet e Jitsi Meet? Olha só, é necessário pensar naquilo que é mais estável, naquilo que é mais fácil e naquilo que responde às necessidades do atual momento. Esse nosso atual momento que estamos vivendo na sociedade é um momento diferente, marcado pela pandemia e marcado pela necessidade de isolamento social. Precisamos pegar recursos, fazer recursos que aproximem o professor e a turma em atividades de integração, cujo principal objetivo seja a aprendizagem. Eu sou professor e eu sei do grande desafio posto em ensinar à distância em idades cuja interação social é essencial. Eu estou falando com vocês, vários professores de várias áreas e diferentes atuações, e nesse momento, cada um vai se situando no que está posto, no que está vivenciando. E a gente sabe que ensinar à distância, em idade escolar, a gente tem um problema muito grande, principalmente nesse momento cuja interação social ela é essencial. Mas
não há o que fazer. Estamos privados dessa situação do sala de aula real e precisamos ir para o sala de aula virtual. E nesse sentido, a gente precisa fazer uso de ferramentas digitais disponíveis, de fácil acesso. E nesse caso, esses dois serviços, o Google Meet e o Jitsi Meet, eles oferecem recursos aprimorados, recursos seguros e recursos, entre aspas, ilimitados, tanto para contas pessoais quanto para contas corporativas. Contas corporativas são aquelas que nós utilizamos, o @edu, domínio qualquer. E o que é preciso, então? Nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre isso, uma pequena introdução, e depois nós vamos para os aspectos de organização, os aspectos, por exemplo, que a gente vai falar mais ou menos a respeito de cada uma delas, como é que eu crio uma reunião, quais são os recursos oferecidos tanto no Google Meet, quais são os recursos oferecidos também no Jitsi Meet. Cada um deles oferecem recursos diferentes, recursos distintos. Nesses tempos, olha só, esses dois símbolos serão os símbolos que nós vamos conhecer, o Jitsi, vamos conhecer o Meet. O que eu preciso? A primeira coisa que a gente precisa é uma conexão com a internet. Eu preciso conectar à internet. Essa conexão à internet pode ser via celular, pode ser via computador e pode ser via tablet. Qualquer dispositivo que dê acesso à internet. Pode rodar em Linux, pode rodar em Windows, pode rodar o macOS, pode rodar o Android e também pode rodar o iOS, para quem usa os celulares da Apple. E são disponíveis, precisa ter uma conexão com a internet. Eu posso, através desses recursos, criar uma reunião, convidando pessoas para participar. Eu posso participar de uma reunião sendo convidado. E eu posso, além de convidar pessoas, sendo convidado, eu posso transmitir um evento pelo Jitsi. No Jitsi, eu posso fazer uma transmissão direta pelo YouTube. Na reunião, quando eu estou em uma reunião, eu posso ver os participantes, eu posso compartilhar a tela de trabalho e mostrar alguma coisa do meu computador para os outros, eu posso gravar o evento, como a Tainá fez, eu posso interagir com os participantes por vídeo, como estou falando com vocês, e também por áudio, como o caso do microfone, e por texto, como o caso do chat. Eu posso tirar participantes quando a participação deles for encerrada, por qualquer motivo. Eu posso transmitir para o YouTube pelo Jitsi, de forma direta, e pelo Google Meet, através da utilização de softwares específicos, como o OBS, que vocês vão aprender a utilizar. Eu posso também fazer tudo isso dentro de uma só plataforma. Como é que eu faço isso? É o que nós vamos aprender hoje. Mas antes disso, olha só, nós vamos esclarecer algumas coisas. Eu preciso daqueles recursos mostrados, mas eu preciso de um terceiro. Eu preciso de muito ânimo e de muita resiliência. A primeira vez pode dar ruim, pode não dar certo. E o principal ponto-chave disso é você não desistir, é você tentar mais uma vez. O Google Meet é um serviço de comunicação desenvolvido pelo Google que possibilita a realização de videochamadas, tanto dentro de uma corporação quanto fora de uma corporação. Dentro de uma corporação é em um ambiente de trabalho. Fora de uma corporação é quando eu faço uma reunião com qualquer pessoa, inclusive com finalidade pessoal. Eu posso criar reuniões ou participar dessas reuniões e essas reuniões podem ser por projetos, podem ser por acordos, podem ser vendas, podem ser vários motivos que levem à necessidade de conversar. Antes de seguirmos, vamos esclarecer alguns termos para facilitar a nossa conversa. Talvez isso não vá fazer a diferença no nosso dia a dia, mas de repente, para os adolescentes e para aquilo que nós procuramos, facilita. O que significa videoconferência? Videoconferência é uma sala de reunião virtual, como essa que nós estamos tendo, com equipes com os mais diferentes propósitos, seja venda, seja acordo, seja projeto, seja treinamento, explanações interativas, qualquer coisa em que há uma troca de informações. Eu posso falar e, ao mesmo tempo, eu posso ouvi-los. A gente pode conversar. Isso é uma videoconferência que a gente faz essa conversa, faz esse trabalho, quase como a sensação de presencial, mas não estando presencial, não estando juntos. Nós podemos fazer olhando um para o outro, conversando
diretamente. Vocês ouviram muito no decorrer desses últimos tempos a palavra webinar. Webinar é muito parecido com uma sala de reunião virtual, mas a diferença do webinar para a videoconferência e para a videochamada é que ele se dá em mão única. Um webinar, as pessoas são muito utilizadas para treinamento. Apenas um fala, apenas o apresentador fala, e as pessoas que participam do webinar, elas podem interagir de forma indireta, através de um formulário ou através de um bate-papo que pode estar acontecendo do lado ou um comentário. Mas o webinar, a característica do webinar é que as pessoas podem simplesmente, o apresentador responde, se quiser, as perguntas ou quais quiser. E já na videoconferência, qualquer interação que aconteça, tanto por vídeo, quanto por áudio, quanto pelo chat, é uma obrigação ética do apresentador ou de quem está falando responder. A videochamada, o outro termo que nós utilizamos, é uma comunicação instantânea. É uma comunicação direta entre 2 ou 3 pessoas. Ou uma comunicação muito pessoal, entre famílias. Mesmo que você utilize em caráter corporativo, por exemplo, numa reunião de escola, a videochamada ela é mais pessoal, é mais direto, mais ponto a ponto. Esses apps que nós vamos trabalhar agora, tanto o Google Meet quanto o Jitsi Meet, eles aproximam de uma forma mais simples professor e aluno. E pode possibilitar, então, essas gravações, essa transmissão de material, pode possibilitar esse relacionamento, por exemplo, em que a gente tem entre um e outro, entre professor e aluno, o que nos últimos tempos é bastante necessário a exigência disso. Até aqui, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilão? Muito bem, então vamos lá, vamos mãos à obra, mãos à massa. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos conhecer a plataforma Google Meet. Vamos conhecê-la na conta pessoal, primeiramente. A gente vai conhecer essa plataforma do Google Meet, o acesso ao Google Meet, no pessoal. Nas contas corporativas, a apresentação ela é diferente, ela tem um modelo um pouquinho diferenciado. Ela aparece com outro layout. Mas olha só, aqui tem algo que é muito importante a gente observar. Muitas coisas eu não consigo fazer porque eu estou utilizando a câmera e o microfone com vocês. O microfone até que eu conseguiria organizar. Mas a câmera eu não consigo porque ela está em uso. Quando você acessa essa videochamada, o layout aqui, a página do Google Meet, acessível através de meet.google.com, na conta pessoal, que é aquela que termina com @gmail, você vai ter essa apresentação. É esse layout que você vai ter. Quando você tem uma conta, por exemplo, um pouco diferente que você vai utilizar, eu vou trocar aqui, eu vou ter que adicionar, depois eu ensino um macete para vocês aqui. Essa é a visão que você tem. Vamos por parte. Um macete bem legal é quando, olha só, você vai organizar a tua reunião, você dar uma atenção nas configurações. Nessas configurações, por exemplo, padrão de microfone, padrão de alto-falante, e a de vídeo, sempre é bom deixar essas configurações padrões, não mexer nelas. Por quê? Porque quando você faz isso, você pode, de repente, configurar para a tua câmera, para o teu stream de imagem, de vídeo, utilizar a maior qualidade possível. Isso pode chegar até o servidor ou até o aluno, comprometendo a qualidade da tua fala, a qualidade da tua apresentação. Então, eu conheço essas configurações, eu vou em criar reunião. Olha só, o layout mudou. Eu posso, se eu for participar de uma reunião, eu vou criar um link, eu vou receber o link da pessoa que me mandou, a pessoa que abriu a reunião, que criou a reunião, eu vou receber o link e eu vou inserir esse link aqui e vou pedir para participar. Nós já vamos chegar lá. Mas nós vamos primeiro por partes, olha só. Eu vou criar uma nova reunião. Na criação dessa nova reunião, eu tenho 3 possibilidades de criar reuniões. A primeira delas, gerar um link da reunião para compartilhar. É quando eu crio um link, olha só, eu clico aqui, ele vai gerar um link, eu copio esse link e mando para as pessoas que eu gostaria que participassem dessa reunião.
Se for em sala de aula, eu vou mandar para os meus alunos, se é uma reunião com os pais, eu vou mandar para os pais, se é uma reunião de família, eu vou mandar para a família, etc. A pessoa vai clicar nesse link, e quando ela clicar nesse link, ela vai ter acesso à tua reunião, à organização da tua reunião. Essa é uma das formas que você pode fazer. Marca o horário lá no WhatsApp. Ó, gente, nós vamos começar a nossa reunião às 5 da tarde, então aqui está o link, às 5 da tarde vocês entram. E aí, tudo bem, você vai receber, vai mandar o link, a pessoa vai esperar até 5 horas e vai acessar. Quando você, olha só, às 5 horas você marcou a reunião, as pessoas nesse link, elas não vão entrar exatamente às 5 horas, tenha consciência disso. Uns vão ter problema de conexão, uns vão se atrasar, uns vão esquecer, outros vão demorar por causa disso, inúmeros motivos. Toda vez que alguém vai entrar na reunião, vai aparecer uma notificação na tua tela que alguém está pedindo para participar. E quando isso acontece, pedindo para participar, se você estiver explanando, pode passar percebido, a não ser que você instale um complemento. Essa é a primeira forma. A segunda forma de criar uma reunião é iniciar uma reunião instantânea. Quando você cria uma reunião instantânea, inicia a reunião instantânea, olha só, ele vai abrir, então, o layout de reunião. Esse aqui é o código que você pode passar para as pessoas, e você vai clicar aqui em participar dessa reunião. Quando você clica em participar dessa reunião, você vai, olha só, vai clicar em participar da reunião, não vai deixar livre, vai pedir para você copiar essas informações que estão aqui, e essas informações que estão aqui você vai mandar, por exemplo, para as pessoas que você quer que façam parte dessa reunião. Mas tem um outro método, que é o método que o Google defende, é o método que o Google sugere, é o método que os especialistas sugerem. Por quê? Porque o método que os outros sugerem é simplesmente porque ele é o mais seguro, e é por isso que nós vamos falar sobre isso. É um método que é mais seguro, garante o desvio de problemas, evita-se dor de cabeça, porque assim, nós somos professores. Quem é dos professores pequenos, por exemplo, talvez não vai enfrentar tanta essa dificuldade. Quem é dos professores a partir do 9º ano já tem que ficar muito esperto com aquilo que pode estar na mente dos alunos. Numa fase que nem essa que nós estamos vivenciando, em que o anonimato faz com que as pessoas escrevam e falem o que quiserem, elas podem fazer uso dessa possibilidade de usar de um link de acesso para uma reunião, criar um e-mail não real, um e-mail momentâneo, um e-mail que não ligue à pessoa física, um e-mail qualquer, e podem acessar essa reunião com um nome, que você na hora de ter que aceitar não vai perceber de quem se trata, e criar alguns transtornos desnecessários. E aí o próprio Google sugere você programar o teu evento na agenda. Então vamos lá? Até aqui, está todo mundo entendendo? Eu estou falando muito devagar, está dando sono, porque eu estou me policiando pra caramba, que eu geralmente costumo falar meio rápido, mas se eu estou falando muito devagar, ok. Olha só, todos os serviços Google, eles trabalham junto. Você trabalha com o Meet, com a agenda, com sala de aula, você trabalha com o e-mail, você trabalha com o Hangout. Todos os serviços Google, eles conversam entre si, o que facilita bastante a nossa vida, o que facilita bastante a nossa vida enquanto profissionais. Quando você vai no Google Meet, você pede para criar uma nova reunião e programa essa nova reunião na agenda, vai abrir a tua agenda. Sempre lembrando que a agenda está ligada à minha conta pessoal nesse momento. A configuração de uma reunião, por exemplo, no Google Meet, é bastante simples. Você coloca o título da tua reunião, em seguida confira a data que você está agendando. Você está na agenda, você está agendando uma reunião. Confira a data que você está agendando e o horário que você quer que essa reunião inicie. Em seguida, configure também o horário que você deseja que essa reunião se encerre. É importante marcar esses dois espaços, esses dois horários, porque as pessoas que você marcar nos convidados, por sua vez, não precisarão pedir para participar da reunião. Aqui,
olha só, você já tem automaticamente, o Google sabe que estamos em momento de pandemia e já deixa para você o link de acesso para a tua reunião no Meet de forma automática. Só lembrando que nas contas pessoais, aquelas que são @gmail.com, elas permitem apenas acesso até 100 pessoas. Quando você utiliza uma conta pertencente ao G Suite, como, por exemplo, uma conta de prefeitura municipal, de secretaria municipal de educação, ou uma conta do estado, @sede, ou uma conta de outra escola, que não é o @gmail, esse número de 100 pessoas sobe para 250 pessoas. Então, 250 pessoas é tranquilo, participam tranquilamente. Alguns de vocês, com conhecimento um pouco mais aprofundado, devem dizer, mas tem serviços que aguentam até 1.000 pessoas. Sim, tem serviços que aguentam até 1.000 pessoas. Mas se você tiver mais que 100 pessoas, já não é bem uma reunião, já é quase que é diria assim, já é um congresso, e aí você simplesmente utiliza o que nós vamos ensinar mais tarde, utiliza o YouTube e transmite para as outras pessoas. Bom, configurado então esse link, aqui nós não vamos adicionar local, porque a gente vai fazer virtualmente. Quando você está configurando essa reunião e você não colocar a virtual e colocar o local, o Google Maps, quando estiver perto do horário, ele vai dizer para as pessoas que você convidou aonde elas devem ir. E a notificação é quando que as pessoas que foram convidadas e você deve ser avisada antecipadamente dessa reunião. Então você coloca quantas notificações você quiser. É praxe nos modelos corporativos, não em escola, mas nos modelos corporativos, a gente sempre colocar aqui em descrição a pauta desta reunião. Mas como é sala de aula, é preparar a aula, organizar uma sala de aula, a pauta aqui não é tão essencial colocar. Até aqui não há nenhum problema. A única situação que eu gostaria que vocês percebessem é que a partir desse momento, dessa aba, nós temos uma possibilidade de convidados. Nessa possibilidade de convidados, eu gostaria que vocês prestassem assim bastante atenção. Olha só, quando eu trabalho em sala de aula, eu tenho uma sala de aula no Google Classroom, escrito lá, 6º ano vespertino. Quando eu escrevo 6º ano vespertino, por exemplo, o Google Agenda vai puxar todos os e-mails dos alunos e dos professores que estão naquele sala de aula. Só para curiosidade, alguém utiliza o Google Sala de Aula aqui, que está nessa live, utiliza o Google Sala de Aula? Escrevam sim, e quem não utiliza aí, escrevam não. Depois a Karine, gentileza, replica o link de chamadas. Isso. Então, quando você escreve o nome da turma, olha só, o nome da turma, se você está numa corporativa, você faz isso, ele muda automaticamente os membros que participam dessa sala de aula. Mas temos aí problemas. Quem utiliza já descobriu que a agenda é bem fácil. Quem não utiliza sala de aula e vai criar uma sala de aula com contas pessoais, porque a escola que você atua ainda não tem o G Suite, seria interessante você colocar os endereços aqui, ó. Os endereços E aí tem uma sugestão. Como vocês já fizeram formulários, já fizeram o curso relacionados aos formulários, manda um formulário via WhatsApp como sugestão e recolhe os e-mails dos alunos ou os e-mails das pessoas que vão participar da tua aula. Recolhe esses e-mails. Esses e-mails podem ser de quem a família disponibilizar, seja do aluno ou seja, por exemplo, dos pais. Em mãos, você copia todos os e-mails lá da planilha de resposta do formulário e você pode colar aqui esse e-mail. Quando você cola esse e-mail aqui, assim, ó, eu criei um grupo aqui que as pessoas estão combinadas que elas não vão responder, né? Então, por exemplo, eu vou criar um grupo, né? Eu criei os meus irmãos aqui, tem um grupo lá nos contatos, que a gente não vai ensinar sobre isso. Eu vou clicar nesse grupo dos contatos, por exemplo, e aí ele vai aparecer as 3 pessoas que eu convidei. Então, são os meus 2 irmãos, por curiosidade, as 3 pessoas que estão convidadas para a reunião. No momento que eu faço isso, olha só, essas pessoas terão acesso à reunião. Mas se eu deixar aqui embaixo as permissões dos convidados, como convidar outras pessoas, eu deixar marcado, essas pessoas poderão convidar outras pessoas, que por sua vez poderão convidar outras, que poderão convidar outras.
Isso não é indicado, o próprio Google não indica. O Google indica que a gente tire convidar outras pessoas e tire o ver a lista de convidados. Por quê? Porque, olha só, nós trabalhamos em educação, mas esse serviço é utilizado para muitos outros recursos. E aí as pessoas podem tirar proveito dessa situação. Aí eu venho aqui, deixo desselecionado, não seleciono convidar outras pessoas e não seleciono ver lista dos convidados. Eu deixo isso sem seleção. Por que eu deixo sem seleção? Porque as pessoas não podem editar o meu evento. E aí, quando eu clico em salvar, por exemplo, eu vou clicar em salvar, ele vai pedir se você deseja enviar e-mails de convite para os convidados por Google Agenda. E aí você coloca sim. Se você colocar sim, por exemplo, aqui enviar, as pessoas que você convidou receberão um e-mail. Nesse e-mail elas entrarão por esse e-mail no Meet. E quando elas entrarão com esse e-mail, por exemplo, no Meet, elas simplesmente não precisarão pedir para você o direito de participação. Olha só, então agora eu volto para minha aba, voltei lá para a minha aba de configuração, e eu recebi então aqui que existem 2 reuniões marcadas. Essa reunião que eu marquei, que foi marcada agora, e uma outra que eu marquei ao mesmo tempo aqui com o próprio computador. Então, uma delas eu convidei, e a outra eu sou, então, o convidado. Então, eu vou participar dessa reunião aqui, ó, eu vou participar dessa reunião, desse teste Meet, vou participar dela, só para vocês terem uma dica bem legal, que vai ficar melhor para mim explicar as informações a respeito. Então, olha só, eu estou participando, tem uma pequena dica, aqui eu vou ter que pedir para participar. Por que eu vou ter que pedir para participar? Porque eu não estou no horário, eu estou fazendo uso, estou entrando antecipado, por exemplo, nessa reunião. Então ele vai pedir para participar, eu vou permitir a participação e acabei de acessar então em uma outra reunião. Olha só, então, no outro computador, acho que agora vocês conseguem ver. Então, olha só, estou aqui nesse outro computador, numa reunião, participando de uma reunião, através de uma outra reunião, só para nós explorarmos como é que funciona o Meet. Até aqui, está tudo tranquilo? Eu preciso que vocês me digam. Conseguiram entender com as 3 formas de criar, por exemplo, que eu consiga criar, por exemplo, um Meet, através de um vínculo direto, através de uma reunião instantânea e através do Google Agenda. Bem compreendido isso? Todos compreenderam? Isso. Se perguntarem para vocês, assim, vamos dizer que aconteça uma prova no final da live, uma provinha aí com formulário de coisa bem rápida. Perguntassem para vocês qual é a forma correta de fazer, por exemplo, a reunião, as 3 formas são corretas, mas o próprio Google defende a forma mais indicada, não quer dizer que é a correta, mas a mais indicada, que é aquela que a gente faz pelo Agenda. Por quê? Pelo Agenda, pela possibilidade da gente ter convidados, pela gente ter lista de convidados. A lista de convidados faz com que apenas acessem essa reunião as pessoas que eu autorizei, evitando, por exemplo, que pessoas, por exemplo, com e-mails irreais, com e-mails não ligados a elas, fake e-mails, façam acesso utilizando esse pequeno código aqui. Ó. Se vocês copiarem esse código e numa outra aba escreverem esse código, vai pedir para vocês participarem aqui dessa reunião, participarem de 2 reuniões ao mesmo tempo. Olha só, então agora entrei no Meet, acessei o Meet, estou dentro da plataforma do Meet. Eu vou mudar aqui um pouco o computador, vai aparecer vários Cleudes. Vamos conhecer essa plataforma agora dentro da reunião acontecendo, como é que ela se comporta, como é que ela funciona. Olha só, primeira coisa que eu tenho aqui, o título da minha reunião, eu tenho o título da reunião, o título, ou a pauta, ou etc. Eu tenho a questão de poder fechar o microfone, quer dizer, o meu microfone, através do Ctrl+D,
Eu posso sair da reunião, ou eu posso fechar a câmera. Eu não quero que seja visto, então eu vou Ctrl E. Ctrl E fecha a câmera e Ctrl D fecha o microfone. E aí eu começo a olhar todos os recursos mais ou menos que tem aqui, ó. Aqui, vamos por partes. Eu vou para as mais opções, depois nós vamos para a apresentação. Eu posso mudar, e aí vocês podem fazer isso, eu posso alterar a forma de visualizar. Eu posso deixar em modo automático, e aí o Google vai sempre colocar aqueles que estão falando, toda vez que alguém fala, então ele vai ser colocado na tela. Toda vez que alguém chama para uma fala, puxa uma conversa, por exemplo, um aluno fala, a imagem dele será colocada na câmera. Não sei a ação de vocês, mas quando nós falamos com adolescentes, os adolescentes não gostam muito de ligar a câmera, eles têm uma certa resistência. E já quando fazemos Meet com as crianças, por exemplo, até o 7º ano, aí nós temos que quase que pedir para eles desativar as câmeras, desativar o microfone, porque eles falam todos ao mesmo tempo e a gente não consegue entender. Vocês vão passar por essa realidade. Depois que olha só, as possibilidades de layout, então. Eu consigo ver lateral, aqui eu estou só com 2 pessoas, então não vai aparecer, mas consigo ver lateralmente, eu fico a pessoa que está falando no centro e os outros aqui do lado, nessa margenzinha do lado. Na mesma configuração do layout, eu consigo colocar em mosaico, então, quando tem várias pessoas, vai aparecer assim os quadradinhos. Aqui eu estou só com 2, então precisa aparecer 4 pessoas, né? Quando eu tenho 4 pessoas, então, aparece então aqui as pessoas aqui na tua reunião. E também, por último, eu posso colocar como tela cheia. Tela cheia não quer dizer, que hoje de manhã eu percebi que as pessoas achavam que tela cheia era a ideia de que estaria sendo colocado você na tela. A pessoa que está falando seria fixada na tela. Não. Tela cheia o Google ele vai tirar os controles do navegador. Olha só, quando a gente sai da tela cheia, o Google vai tirar essa borda de controles do navegador. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre navegador. Então o Google vai tirar isso daqui para você e vai te colocar, mesma coisa que você apertar o F11 no Windows, ele vai usar toda a tela para a tua imagem. Depois, ativar legendas. O ativar legendas não está funcionando em português, ele está funcionando apenas em inglês, que seria quando você estaria falando, o Google vai criando a tua fala, vai colocando como um close caption da televisão. Ele vai colocando literalmente o que você fala, ele vai colocando como se fosse uma legenda. Só funciona em inglês, não está funcionando ainda em português. E as configurações, aqui vem um macete que eu tentei falar antes, olha só. Nessas configurações, seria bastante interessante você observar algumas coisas, como, por exemplo, o vídeo. Aqui eu estou usando o vídeo do notebook, mas estou usando a definição padrão. Tem pessoas que têm uma ótima conexão de internet, que tem uma conexão banda larga super turbinada. Essas pessoas vêm aqui e colocam em alta definição. Quando você coloca em alta definição a imagem de saída, você tem que sempre... A gente já fez vários testes. Lá, todos os nossos alunos, todas as pessoas têm pacotes de conexões diferentes. Tem alguns com alta potência, tem alguns com conexões pequenas e tem alguns com conexões assim mais ruins. Quanto mais alto for isso daqui, maior é o risco de dar problema, maior é o risco de dar delay, de dar travamentos. Então sempre deixa em padrão. Padrão, pessoal, é 360. Alguns computadores, alguns Meet, aparece a opção Auto. A opção Auto não é a indicada. Quando você deixa o Meet organizar o Auto, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar a tua conexão e conforme for a tua conexão, ele vai colocar a qualidade referente à tua conexão. Então ele vai colocar o máximo que pode aí da tua conexão, mas isso pode comprometer os outros que estão atentos. Então esse é o painel de configuração. E aí, informar o problema se der problema, denunciar abuso, ajuda, etc. Dentro dessas ferramentas do Google, aí a gente tem aqui o apresentar. O apresentar agora, por exemplo, que é quando tem uma apresentação de slide, eu quero compartilhar uma imagem, quero mostrar a minha tela. A tela inteira significa que quando você vai clicar em a tela inteira, aqui eu estou usando duas telas, então ele vai compartilhar
vai fazer um compartilhamento interno dentro do próprio compartilhamento, olha só. Ele vai compartilhar, então, a tua tela inteira, vai aparecer aqui o apresentando, que você está apresentando para todos. Vai aparecer a minha visão. E se eu mudar, por exemplo, a aba, ele vai mudar também a tela que aparece a minha visão, conforme eu estou vendo. Mas eu posso também, quando eu venho aqui, eu vou parar a apresentação, eu posso organizar essa minha apresentação de uma janela. Quando é de uma janela, eu vou escolher qual dessas janelas eu quero utilizar como modelo de apresentação. Então, eu tenho um arquivo aberto em outra aba, eu escolho lá aquela outra aba e consigo gerir, então, a apresentação, por exemplo, eu consigo fazer a minha aula bem normal, bem tranquilo. Então, até aqui, provavelmente, vocês têm alguma dúvida ou não? Tá tudo tranquilo até aqui? Todos tranquilos? Beleza. Olha só, aí, entendido esses... Podem perguntar, por gentileza, professora Marisa. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu hoje fiz uma aula no Meet com os meus alunos e quando eu fui compartilhar minha tela de um vídeo, aparecia que o microfone estava desligado. E assim, o meu microfone estava ligado e eu fui em cima do vídeo que eu queria apresentar e cada vez que eu ia clicar para reativar o microfone, ele não ligava. Aí, no fim, os meus alunos não conseguiram ouvir o vídeo que eu queria postar para eles. Não entendi por quê. Esses problemas, geralmente, para vídeo, quando a professora compartilha o vídeo, abre ele, olha só, abre ele em outra aba, certo? Você clica ele e abre ele em outra aba, e aí, dentro do compartilhar, você vem aqui em uma guia do Chrome. Aí você clica em uma guia do Chrome e escolhe aqui aonde que está o vídeo. Só que, olha só, por padrão tem isso daqui, prof. Olha só, que é por padrão, isso aqui porque eu utilizo bastante, ele às vezes vem, sem seleção, certo? Aí confere, você seleciona aqui, e aí você escolhe a aba que vai aparecer o teu vídeo, etc, né? E aí você clica e escolhe qual é o vídeo que você quer. Não é indicado utilizar outras coisas, como por exemplo, eu abri o vídeo no VLC, aí eu vou usar o vídeo no VLC, isso pode dar outros problemas ainda, né? Ele pode aí ficar sem som, pode atrasar, e ele fica compensando, né? Eu não fui nessa aba ali, professor. Agora entendi, então, por que não abria. Obrigada. Aí ele dispõe. Se alguém tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade, gente. Dentro desse menu, olha só, dentro desse menu, por exemplo, aqui eu consigo ver os participantes. Então eu olho aqui tem um macete, eu vou ensinar uns macetes bem bacana para a gente evitar estresse. Aqui tem um macete, por exemplo, que eu posso olhar, eu posso ver todos os participantes que tem nas câmeras. E nesses participantes que tem nas câmeras, olha só, eu posso clicar sobre um, e agora eu vou ver uma câmera diferente, olha só, vou ver a câmera desse computador que eu estou conversando com vocês, e eu tenho uma possibilidade aqui que é fixar. Eu vou clicar em fixar. Quando eu clico em fixar, por exemplo, olha só, eu vou clicar em fixar, eu fixei esta imagem, porque por padrão o Meet coloca a imagem que está falando, a pessoa que está falando, ele identifica a pessoa que está falando. Por isso que a gente pede para desligar o microfone, senão todo mundo falasse aqui ficava piscando de gente, certo? Aí eu fixei, eu estou vendo essa pessoa. Não quero mais ver essa pessoa, tirei, e eu vou fixar uma pessoa que não está falando, que não está entrando o áudio. Então eu usei a imagem de outra câmera, inclusive a imagem mais ruim, e essa pessoa, eu estou olhando essa pessoa que está aqui participando da reunião, mas quem está falando é outra. Então estou, sei lá, por curiosidade, estou olhando para essa pessoa. E aí eu libero ela, e aí o Google joga novamente a pessoa por quem está entrando o áudio, que nesse caso sou eu que estou falando. Depois disso, eu posso instalar um complemento. O que é um complemento? Nós já vamos chegar lá. Eu posso instalar um complemento ou um recurso que eu não preciso fazer a chamada por aqui, que esse complemento, daqui a pouco eu mostro no outro computador, ele vai chamar
vai recolher todos os nomes das pessoas que estão participando. Então eu não preciso nem fazer a chamada, eu olho lá todo mundo que está participando, passo o mouse em cima das pessoas, ele faz a chamada para mim. E aqui do lado é o chat que vocês têm aberto, que vocês podem falar, que vocês podem chamar a pergunta. Tem um complemento para chat que não está funcionando. Tem muita propaganda dele, eu testei 1 hora antes de começar a live, que é o Forms, um tipo de formulário que você manda o chat e as pessoas fazem votação, que as pessoas brincam. Não funciona. Quanto mais complementos você colocar no Meet, mais ele vai ter alguns delay, ele vai demorar, porque ele precisa processar esses complementos. Certinho até aqui? Isso é o que a gente fala, então, do Google Meet. Você pode compartilhar, ali você consegue dar a tua aula, você consegue silenciar. E eu posso, por exemplo, estou dando a minha aula, estou explicando o meu conteúdo lá para a minha turma, e o Joãozinho, que é um aluno lá, o Joãozinho, ele simplesmente vai pedir, por exemplo, o Joãozinho, eu estou falando e ele vai compartilhar a minha tela, ele vai compartilhar a tela dele. Quando o Joãozinho faz isso, olha só, eu não consigo dizer que não, a não ser que eu delete ele. E o Joãozinho, então, resolveu compartilhar a tela dele para usar. Olha só, o Joãozinho compartilhou, então, a tela dele. Só que o Joãozinho está usando um e-mail que o e-mail não é convidado. Você não mandou o link, o Joãozinho está usando um e-mail muito estranho, um e-mail diferente, e compartilhou uma cena ali que você, de repente, não gostaria que aparecesse. Ele resolveu compartilhar, então, ali uma cena do computador dele, uma coisa aí que ele achou engraçado e que valeria a pena. Você é a pessoa que está gerindo, por exemplo, você, a pessoa que está dando aula, quando você vê isso acontecendo, que você não pediu, você clica sobre a pessoa, e aqui, por exemplo, eu não consigo remover essa pessoa, porque essa pessoa aqui é o que criou a reunião. Mas eu posso ser removido dessa reunião, eu sou convidado. Aí eu vou clicar aqui, por exemplo, vai estar como é que eu diria assim, habilitado, e quando você clica aqui, você tira aquela pessoa que está sendo inconveniente na reunião, que está atrapalhando na aula, e faz em escola, daí você faz os encaminhamentos pedagógicos necessários, né, conforme as orientações pedagógicas. Então, isso daqui é o que a gente tem do Meet. Esse é o nosso famoso Meet. Tudo que você colocar no chat, olha só, se eu colocar um comentário no chat, eu saio e entro, esse comentário ele não fica, por exemplo, não fica, diria assim, ele acaba não ficando quando a pessoa sai e quando entra. A única diferença que a gente vai perceber dessa reunião é que eu estou usando uma conta pessoal. Até aqui, nada praticamente mudou. Mas aqui vai ter um pequeno ícone, vai ter uma pequena situação que vai falhar. Eu não tenho aberto aqui o que está acontecendo logo em cima ao lado do meu nome, que é a gravação. Eu não consigo, não é possível, por contas pessoais, eu gravar uma reunião, né? Eu só consigo gravar com contas corporativas, pelo que a gente está precisando. Eu não consigo gravar com essas contas aqui, contas pessoais. Mas, independente de como eu faço o convite na conta corporativa, eu consigo gravar se for por convite, por link ou por agenda. Até aqui, tá tudo certo? Tudo certinho? Bem, agora uma pergunta bem simplesinha. Quantos de vocês já tentaram encontrar uma dica? Encontrar e se enfrentaram problemas, por exemplo, na seguinte situação. Você recebeu um link, esse link que você recebeu um link bem bacana, você precisa acessar esse link de um formulário ou um Meet, um link de Meet, criado lá pela direção da escola, você clica no Meet e você não consegue acessar. Alguém já passou por isso? Você recebe o link, você recebe um link para acessar ou o formulário ou para acessar o próprio Meet, você clica no link e ele não permite, não aceita, não acha o link, não acha essa reunião. Alguém já passou por isso já ou não?
Então, assim, ó, quem tem muitas contas, tem a conta pessoal e tem conta corporativa, às vezes acontece de que você consiga, às vezes você recebe, por exemplo, quem trabalha no estado ou trabalha em outra instituição, e o município que tem a G Suite, que tem a contas, por exemplo, a Arroba Edu e o nome do município, acaba enfrentando às vezes alguns problemas, se não cuidar. Olha só, uma coisa que a gente vai perceber aqui, ó. Uma é você conseguir fazer o acesso, por exemplo, na tua conta, do teu navegador. Epa, olha só. Uma é você ter acesso ao navegador, olha só, que é aqui, esse íconezinho aqui. Você tem acesso ao teu navegador, faz login no navegador. O outro é você ter acesso, por exemplo, ao serviço da Google. São duas coisas diferentes. No navegador, você tem a possibilidade de salvar as senhas, você tem a possibilidade de marcar a identificação do teu endereço, você tem a possibilidade de organizar uma forma de pagamento, questão do cartão, você tem um monte de outras opções. No navegador, quando você faz o acesso, por exemplo, no serviço Google, você vai fazer o acesso apenas esses Google Apps aqui. Só que às vezes, olha só, quando você tem várias contas adicionadas aqui você tem várias contas adicionadas, por exemplo, às vezes acontece alguns conflitos. Você acessa um link, quando você acessa esse link, ele não te permite você ter acesso ao Meet. Isso pode acontecer muito com os alunos. Nós enfrentamos no começo do primeiro tempo, a gente enfrentou muito problema. Porque você marcava, por exemplo, o Meet, e a única coisa que os alunos têm que fazer, ou as pessoas convidadas, é acessar isso aqui, ó, meet.google.com, e precisa, então, aparecer, já precisa aparecer, então, essas reuniões agendadas para o aluno. O aluno tinha que ter essas reuniões já todas agendadas aqui. Mas acontecia muitas vezes que o aluno acessava o Meet e não recebia esses avisos. Por quê? Por causa desse conflito que existe entre o login no navegador e o login no serviço. Para resolver esse problema, a gente faz o seguinte, ó, a gente clica aqui no usuário, deixa eu ver se ele vai carregar. Não está aparecendo, né? Olha só, então a gente resolve uma situação assim bastante simples quando dá esses problemas. Olha só, eu vou abrir aqui assim. E agora eu mudei um pouco a tela. Vocês percebem que aqui existe um login, que é o login do navegador, e aqui existe um login, por exemplo, que é o login de uma conta pessoal. Quando eu recebo um link, por exemplo, e eu vou copiar esse link e colar aqui, geralmente ele vai seguir com uma conta padrão, que é essa conta aqui do Google no navegador. E às vezes eu dá esse problema porque eu não tenho essas duas contas logadas eu diria assim, no mesmo serviço. Uma coisa interessante que a gente indica, principalmente para vocês que vão de repente trabalhar com alunos, é fazer essa criação aqui assim, ó, de Chromes conforme as contas. Olha, eu tenho aqui vários Chromes, que ele cria Chromes diferentes conforme as contas. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, uma conta do Senai, o e-mail do Senai, e eu acesso o Meet pelo e-mail do Senai, todos os links que são referentes ao Meet do Senai eles não vão, diria assim, eles vão aparecer aqui. Mas eu tenho uma reunião marcada, por exemplo, com a questão da outra escola. Aí eu acesso da outra escola e coloco aqui, por exemplo, um Meet e vou ver se tem algum Meet marcado para essa outra escola. Não tem. Agora, se eu fizer aqui assim, ó, eu vou ter sempre pode acontecer de ter um monte de conflitos de contas. Para resolver esse problema bem simples, a gente faz isso daqui, ó. A gente clica no login do navegador, vai em adicionar, e em adicionar você clica, por exemplo, você clica em contas. Aí você vai colocar o teu nome, o nome que você quiser aqui, vai escolher um avatar. Quando você mantém selecionado isso aqui, criar um atalho na área de trabalho para esse usuário, você vai criar uma nova janela, um novo Google, entre aspas, um novo Chrome, para aquela pessoa. Aí quando você clica em adicionar, olha só,
você vai separar essas duas contas. E você coloca como já é o usuário, e dentro desse usuário você coloca as credenciais que você quiser, as credenciais da sua conta. Quando você coloca as credenciais de sua conta, aí você vai ter, então, aqui, o navegador vai ter aqui o login, conforme a conta que você quiser, a conta que você precisar. É muito comum esses erros, por exemplo, a gente encontrar aqui, principalmente no cenário dos alunos, que eles acabam cometendo, às vezes, a confusão de conta, estão na conta pessoal como padrão, e eles querem entrar na conta corporativa para realizar a prova, não conseguem acessar a conta corporativa, acontece alguns imprevistos, não conseguem acessar o e-mail, não conseguem acessar, então, o próprio Meet, e dá alguns impasses. Olha só, aí o que eu estava falando antes para vocês, os complementos para Meet, você procura, os complementos para Meet, você procura, nós não vamos instalar, né? Você procura Chrome, né? E dentro do Chrome Web Store. Quando você procura em Chrome Web Store, você vai procurar todos os complementos que rodam na web, que são como extensões, por exemplo, para o Google. Você tem para o que funciona no Drive, que funciona no Android, e funciona onde é que você quiser. Desses complementos, você às vezes escreve apenas o Meet, e aí você vai acessar vários complementos do Meet. Tem muitos complementos aqui, por exemplo, que uns funcionam, uns não funcionam, uns não exigem exigem mais máquina de um computador, outros exigem menos máquina, etc. Dentro desses complementos, olha só, esse GridView aqui, esse aqui, quando você coloca usar no Chrome, ele permite que você consiga ver, por exemplo, as pessoas em grade, você consiga ver todas as pessoas participando assim em janelinhas, uma ao lado da outra. E esse aqui, Google Meet Attendance, você coloca também usar no Chrome. Olha só, você coloca aqui, por exemplo, você tem esse Google Meet Attendance, ele vai fazer isso daqui, ó. No Google Meet Attendance, você clica sobre o número das pessoas, e aí ele está fazendo automaticamente a chamada. Olha só, ele está registrando todas as pessoas que estão participando nessa chamada, ele está registrando em uma aba que vai ficar lá no teu Drive, vai ficar lá no Drive chamado com o título Meet Attendance. Aí lá no Drive você tem acesso a todas as pessoas que participaram dessa tua reunião, que está aqui. E o outro complemento, a gente tem alguns outros complementos que não são lá grandes coisas. Por exemplo, o Google Meet Call Timer é interessante para você, quando você adiciona esse complemento, ele faz esse tempo de chamada. Ele vai mantendo esse tempo mais ou menos de chamada que você tem. Você pode pedir que hora mais ou menos que ele é para te avisar, que hora que ele é para te dizer que tem que encerrar a reunião, etc. Tranquilo até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Tá muita coisa, tá muito atropelado, tá alguma coisa repetida, mas muita coisa nova, mas são coisas assim que facilitam, então, o nosso cotidiano. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Fiquem bem à vontade para usar o microfone também, tá, pessoal? Podem ligar o microfone, falar, pedir, bem tranquilo. Podem ligar as câmeras também, né? Achei interessante, quem quiser a gente se conhecer um pouquinho, mas perguntem as dúvidas que vocês têm, se vocês entenderam, se é uma coisa, de repente, muito diferente, a maioria está usando, de repente nem vê todas as potencialidades que podem ser feitas. Muito bem, professora, obrigado. Então, assim, ó, vamos já para Noeli, professora, né, Noeli, só para confirmar, para quem quiser, assim, ó, professora, por favor, quando vocês passarem o mouse ou passarem no touchscreen sobre a imagem da professora Noeli, que abriu a câmera, do qual eu agradeço por ter feito isso, vai ter um símbolozinho de fixar. Na hora que vocês clicarem em fixar, o Meet vai trazer a imagem da professora para a tua tela. Vocês podem fazer isso, vocês podem ver, e vai trazer a imagem da professora
para a tela. Então, a gente consegue olhar para a professora, se ela tivesse, e se ela falar, se a professora Noeli abrir o microfone e falar quem ela é, em que disciplina que ela trabalha, qual é o campo de trabalho, a imagem dela que vai aparecer na tela. Professora? Oi, boa tarde, então. Eu sou Noeli, eu trabalho na educação infantil, aqui no município de Ceará. E a gente começou a usar o Meet, né? Agora com a pandemia, né? No começo foi um bicho de sete cabeças, né? Mas agora sim, claro que a gente ainda assim não tem todo esse domínio, né? Por isso que eu digo, às vezes a gente até nem faz pergunta, porque né, tu tem medo de dar uma bola fora, né? Mas assim, é um meio bem importante, assim, que aos poucos a gente está começando a usar, né? Como eu trabalho com as crianças pequenas, a gente não tem muito usado ele não tem como usar com as crianças, né? Mas que nem eu vi a prof. Marisa, que já está com os maiores, então, assim, é uma ferramenta muito boa, né? Isso, obrigado, professora. Então, assim, ó, para mim, a professora, como eu tenho no destaque, a professora apareceu, usou toda a tela, tem um quadro de flores muito bonito atrás, né? A gente consegue ver tudo isso, né? Por isso que a gente utiliza muito essa ferramenta. O Jitsi vai ajudar mais um bocado daqui a pouquinho. É nesse sentido que, assim, ó, não tenham medo. Acho que uma coisa que o SESI e Senai sempre estimula as pessoas, não tenham medo. Arrisquem, façam, busquem, tirem dúvidas, perguntem, e não existe, professora, pergunta bola fora. Não existe. Isso, ainda mais nós, professores, que a gente lida na educação infantil, principalmente, eu não lido com a educação infantil, mas a professora lida com a educação infantil, sabe que a pergunta da criança é a coisa mais importante da aula, né? No momento que ela se manifesta, na hora que ela pergunta. Eu sou da área da filosofia, sou socrático, então perguntar, questionar, faz parte quase, eu diria assim, quase do meu DNA. E essas ferramentas, isso, legal, usem reunião de pais, usem com a família, ensinem os familiares a utilizar, já que não dá para ir visitar, teoricamente, batam papo. Depois vocês vão aprender mais tarde com os outros professores, juntamente comigo também no YouTube, vocês vão aprender a transmitir isso para o YouTube, é você utilizar essas apresentações e transmitir para o YouTube. E principalmente configurar esse YouTube para que não é qualquer pessoa que ache, que é só as pessoas que você quer que assista, certo? Então essa é a parte assim que é do Meet, que é mais bacana. E não explorem, usem, né? Fica a parte muito tranquila. Qualquer dúvida, estou presente, né? Estou aqui para responder isso. Se eu não souber, eu garanto que até o final da nossa reunião eu consigo saber quem sabe. Beleza? Então, outra situação se tiver dúvida, antes da gente partir para o Jitsi é outra ferramenta com a mesma proposta, só que você não precisa criar conta, você não precisa fazer praticamente nada, a não ser mandar ver a tua reunião, o que você quer fazer. Vamos lá, então? Tem dúvidas? Isso, usem reunião de pais, usem à vontade, está aí gratuitamente. A gravação só é para contas, de repente, corporativas, então temos esse problema. Tem alguém que trabalha no Estado nessa reunião? Coloca aí. Tem alguém que trabalha aí no Estado? Além do município, trabalha no Estado? Vixe. Ok. No Estado, então, a gente pode utilizar a conta do Estado, o @sede, e fazer as reuniões, por exemplo, e gravar. E qualquer pessoa que você convidar faz parte. Os municípios não vai demorar muito, no meu ponto de vista, todos eles terão o G Suite, terão aí o @educação, terão o @edu, conforme o município, porque vai facilitar muito. E aí é possível gravar. Vamos para o outro, se não há dúvidas. Gente, eu sou tão... Olha só, quem trabalha no Estado já vai saber do que eu estou falando. Eu sou tão, assim, uso tanto o Google, uso muito o Google, e eu gosto muito de dinamizar as ferramentas. Para quem conhece o Plaua, que de repente alguns de vocês já usaram, quem trabalha no Estado, até para facilitar a vida,
complementos, a gente utiliza para que o computador trabalhe por nós e aproxime. Depois disso, depois já que parece que vocês não estão com dúvidas, ou isso me traz a entender, ou eu estou explicando muito bem, ou estou explicando muito mal, né? Aí, outro serviço. Esse daqui eu não uso muito, mas ele é tão bom quanto o Meet. Por que que eu não uso muito? Como eu tenho as contas corporativas, então eu uso conta direto ligado à instituição. E aí eu consigo gravar as aulas, consigo gravar as reuniões, consigo gravar até os bate-papos de treinamento. Obrigado. Então, mas esse Jitsi, o serviço Jitsi, é tão bom quanto o Google, sim. Mas é uma questão, eu utilizo o Meet por usar contas, mas vamos usar o Jitsi agora. Quem tiver curiosidade, vocês podem acessar o Jitsi Meet. Pode escrever lá Jitsi no Google, que daí o Google vai te localizar, por exemplo, esse serviço. Na hora que você, olha só, quando você escreve Jitsi e você procura essa ferramenta, ela é uma ferramenta também para fazer reuniões. Só que muito fácil de configurar. A única coisa que eu preciso fazer aqui, ó, aonde que está escrito aqui Democratic Free Chips Data, eu posso fazer, posso criar, por exemplo, coloquei aqui reunião tray, eu posso criar qualquer título e posso marcar em ir. Quando eu faço isso, ele vai criar automaticamente uma reunião para mim, ele vai abrir um ambiente de reunião, ele vai pedir, por exemplo, para mim fazer parte disso. Aqui vai acontecer que o Meet ele não vai permitir o vídeo e o áudio, porque eu estou usando com vocês, né? Mas olha só, eu vou acessar no outro computador, aqui, eu vou clicar praticamente o nome aqui no outro computador, eu mando o link, ó, seleciono esse link aqui, seleciono esse link aqui e mando para a galera. Posso mandar pelo WhatsApp, posso mandar para quem eu quiser esse link. No momento que eu mando esse link para as pessoas ao clicarem nele, se for no Android, vai pedir para o Android instalar o Meet. Se for em um computador, vai abrir o navegador e vai pedir então para fazer parte. Eu clico aqui e mando para a galerinha. Olha só que mais que prático que é esse daqui. Aí, olha só, eu mandei, a galerinha vai entrar na reunião que está marcada. Um modelo mais fácil. Marquei a reunião, vai entrar, voltei eu de novo lateral aqui. Quando eu mandei, a pessoa então acessou o Meet, olha só. Colocou aqui a parte Cleuder bem visivelmente, bem grandão, né? O Jitsi tem uma vantagem que ele também ajuda a melhorar um pouquinho a imagem, então a gente não é tão feio que nem o original. Quais são as diferenças, por exemplo, do Meet? Olha só, a primeira coisa, eu também posso compartilhar a tela. Então eu posso compartilhar a tela aqui com as pessoas. Eu estou compartilhando então a tela com os outros usuários, e os outros usuários então vão ver esse meu compartilhamento de tela aqui. Então eu posso encerrar o compartilhamento. O que é o compartilhamento de tela? O compartilhamento de tela é quando você quer mostrar uma imagem, quer mostrar uma apresentação de slide, o que você quiser mostrar que está no teu computador ou que está ali. E aqui ele também tem, por exemplo, eu estou conversando com a outra pessoa, eu estou apresentando e se a pessoa fizer clicar na mãozinha, olha só, ela clicou na mãozinha, então diz aí que a pessoa quer fazer uma pergunta, que a pessoa quer falar. Então ele organiza, olha lá, o Cleudo gostaria de falar, ele organiza um pouquinho a nossa reunião. A gente tem aqui também, esse não precisa, professora Marisa, não precisa fazer, eu não fiz conta nenhuma, não precisa ter conta, você acessa, cria ele e manda para a galera. Só que assim, ó, ele tem um monte de vantagem e tem um monte de perigos. Quanto mais difícil você criar o link, é melhor. Aquele nome que eu escrevi lá, meet.git.c/reunião tray, eu criei um muito simples. Então, quem quiser abrir uma nova janela, olha só, quem quiser abrir uma nova janela, abre uma nova janela no navegador, quem está no computador, abre uma nova janela, copia esse link aqui
e acessa. Copia esse link aqui e entra, só para ver o que vai dar. Deixa a câmera desativada, deixa o microfone desativado para não dar, de repente, problema. Olha só, só copiar, só clicar nesse link aqui, copiar nesse link, que daí daqui a pouquinho vai aparecer, então, mais pessoas. Olha lá, já entrou mais uma pessoa, criou o nome, estamos em 3 aqui. Eu posso clicar aqui, olha só, então nós estamos, eu, o Cleudre aqui 4. Então, pessoas que não colocaram o nome, não se identificaram, mas elas estão aqui, ó. Aqui tem a Vanessa, já estão entrando no Jitsi. Então, tem várias pessoas que estão entrando. Então, entrando, a gente pode... Inclusive, eu estou com o som no Jitsi desativado para não dar microfonia. Elas não estão ouvindo, mas estão ouvindo ali estão ouvindo pelo Meet. Para ficar bom ainda, a gente ainda podia transmitir isso aí lá para o YouTube, falar pelo Meet através do Jitsi e transmitir pelo YouTube, né? Então, ali, mais uma pessoa, olha só. Essas pessoas que entraram, então, nós estamos em 6 pessoas. Olha só, essas 6 pessoas, se eu quiser ver a Marlene, por exemplo, basta eu clicar aqui, Marlene, por gentileza, deixe a sua câmera ligada se você quiser, né? Então, aqui eu vejo a Marlene, aqui eu vejo olha só. Então, eu estou vendo a professora Marlene. Se a professora Marlene estivesse falando, aqui tem mais pessoas que estão entrando, a Adriana, por exemplo, eu vou clicando nas pessoas aqui, lateral, e eu vou vendo as pessoas, vou conversando com as pessoas. O Jitsi é muito bom para usar em sala de aula, por exemplo, para você mandar o link rápido, conversar com os pais, ou etc. Olha só, aí eu tenho os mesmos controles. Eu desativo o microfone, eu saio da reunião, desativo a câmera. E aqui eu tenho os modos de visualização. Então eu visualizo em blocos, eu olho as pessoas que aqui estão, então nós estamos já em 8, 7, eu visualizo as pessoas aqui em blocos. Isso aqui é a configuração de cada pessoa configura como quiser isso daqui. Se ela quer ver em um, quer ver em outro, etc. E depois disso, olha só, eu posso convidar pessoas mandando esse link aqui, e eu posso também mandar o número de telefone, que nós aqui no Brasil, só mesmo numa emergência muito grande. Aqui tem um ícone, que é o ícone de segurança. Olha só, o ícone de segurança é uma situação que eu posso colocar senha. Eu vou adicionar uma senha. Então eu mando o link para os pais, por exemplo, e eu adiciono uma senha. Na hora que eu adicionar essa senha para as pessoas, eu tenho que mandar essa senha junto, por exemplo, com o aplicativo de comunicação que eu utilizei. Eu estou utilizando, por exemplo, mandei pelo WhatsApp, eu mando esse link e mando também essa senha, mando a senha para as pessoas. As pessoas, quando elas vão acessar, vai acontecer que elas precisam digitar a senha. Qual é o problema que tem o Meet que a gente percebeu? O Meet Jitsi. Ele tem um problema bastante simples de resolver e dá dor de cabeça. Qualquer pessoa pode mudar a senha. Então, aqui a pessoa que criou a reunião criou uma senha. Aí o outro aluninho lá, o Joãozinho, que é um pouco mais esperto, ele quer atrapalhar um pouquinho, então ele vai lá e cria uma senha nova. E aí as pessoas que receberam o link, elas não conseguem ter acesso a esse Jitsi, porque não sabem a senha, não é a original que você passou. Então esse é um dos pequenos probleminhas. A outra grande vantagem do Meet, a gente tem gerenciar qualidade, a gente pode gerenciar a qualidade, por exemplo, de vídeo. Aqui sempre a gente pode deixar por padrão, ele coloca uma qualidade um pouco mais baixa, que exige menos banda da tua internet. Nós podemos ao mesmo tempo configurar também, olhar em tela cheia. Isso aqui, se eu quiser transmitir, conversar com 2 pessoas e quiser transmitir para o YouTube, eu posso deixar em tela cheia, né? Posso sair da tela cheia, e que vale a mesma coisa que apertar o F11. Eu posso iniciar transmissão ao vivo, então eu posso mandar para o YouTube. A gente vai aprender mais tarde como é que se configura o YouTube para não aparecer lá todas as pessoas terem acesso, mas apenas algumas pessoas terem acesso. Eu posso iniciar uma gravação. Então, o que eu faço para iniciar uma gravação? Eu clico aqui, ele não vai enviar para o Google, ele vai enviar para o Dropbox. O Dropbox é um serviço semelhante do Google, de armazenamento, de sincronização, etc. É um serviço muito parecido, só que ele só te dá 2 GB gratuito ou 5, não me lembro muito bem, e ele grava lá no Dropbox. Aqui não interessa se como não precisa fazer conta, você simplesmente
grava lá no Dropbox, manda para o Dropbox e ele vai criar um arquivo bem pequeno com a tua gravação da reunião que tu fez. Então ele serve assim para, diria assim, você cria o Meet, usa o Jitsi Meet para fazer, perdão, reuniões mais pequenas, ou de repente uma aula com o teu aluno, depois você pega e tira aquela gravação para não pegar muito espaço. Eu posso também compartilhar um vídeo do YouTube. Aqui é bem legal. Eu tenho um vídeo do YouTube que eu quero que a galera assista. Então eu vou lá, eu copio o link da galerinha aqui, clico aqui e ele vai compartilhar esse vídeo diretamente lá do YouTube. Eu posso desfocar o plano de fundo. O plano de fundo meu não é muito legal, eu posso desfocar. Eu fiz uma experiência com isso, mas eu acho que o Jitsi não gosta de mim, ele me desfoca. Ele acha que ele me tira de foco e coloca como vantagem a tela traseira. Acho que acha a parede mais bonita, então a situação que a gente até não faz. Até quantas pessoas? Aí tem duas informações. Alguns dizem que é até 100 pessoas. Outros dizem que é só até 20. Eu tentei fazer uma reunião com os alunos da outra escola utilizando esse, a gente só conseguiu colocar 20. Não sabemos se foi por causa da conexão, mas na documentação diz que é até 100 pessoas. E existem relatos de sites que dizem que a gente consegue fazer experiência própria de até 20 pessoas. Mas, de repente, é até 100 mesmo. A outra vantagem é poder silenciar todo mundo, então eu silencio todos os microfones, né? Mas aí eu não consigo mais reativar o som deles, então eles conseguem reativar. E eu consigo também colocar aqui, ver as estatísticas, ver os atalhos, etc. Qual é a grande vantagem do Jitsi sobre o Meet? A grande, assim, que a gente diz assim, puxa vida, que vantagem desgraçada. É a transmissão direta ao vivo por YouTube. Essa é a grande jogada, por exemplo, que o Jitsi tem. Eu quero fazer uma transmissão ao vivo, eu não configurei uma transmissão agora, para não misturar as coisas, mas se eu clico aqui, o que está acontecendo aqui aqui, só um pouquinho. O que está, por exemplo, acontecendo aqui, está indo diretamente para o meu canal. As perguntas, por exemplo, não precisa ter conta, não precisa ter conta, e assim até quantas pessoas. Eu me garanto que ele suporta naturalmente 20 pessoas, mas dizem que ele suporta 100 pessoas, e dizem que dizem na internet que ele chega a suportar até 1000 pessoas. Mas assim, gente, a partir de 40 pessoas, 90 pessoas, já é grandes treinamentos. 100 pessoas é uma coisa muito interessante. A partir de 100 pessoas, usa o Jitsi, olha só, usa o Jitsi e faz uma transmissão para o YouTube, por exemplo. Aí você manda o link do YouTube para as pessoas que devem assistir essa transmissão, cria um formulário de interação e deixa as pessoas participar. Você não ocupa muito a rede, não ocupa muito a internet de todo mundo. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Estou aberto às perguntas. Então, olha só. Tá tranquilo quanto a isso? Deixa eu ver se não tem, de repente, pergunta que eu deixei. Então, tá, e quando eu gravo, por exemplo, a gravação, por exemplo, do Meet. Gravação do Meet, ela vai cair lá no teu Google Drive, no caso de corporativas. Então aí é uma situação, eu não tenho conta corporativa, professor, eu só tenho conta particular, que é o @gmail. Eu posso usar o Meet? Pode. Consigo gravar? A gente viu ali que não, mas eu quero gravar a reunião com os meus pais, com os meus pares. Quer gravar a reunião com os teus pares? Então faz pelo Jitsi. E dentro do Jitsi, por exemplo, você cria uma conta no Dropbox e salva lá no Dropbox a reunião. Depois tu tira e na próxima reunião você mantém sempre, uma dica, a gente sempre mantém, eu mantenho o Dropbox sempre vazio.
Eu criei um Dropbox só para isso, só para gravar as reuniões, por exemplo, do Jitsi, que é gratuito, você não, 2 GB gratuito. E aí você manda um convite para os amigos, cria várias outras contas, desinstala, trapaceia o sistema e você consegue chegar até 5 GB. E aí com 5 GB, eu fiz uma reunião, beleza, ele salva instantâneo, ele manda o vídeo instantâneo para o Dropbox. Pego o vídeo e mando ele para outro serviço. Baixo ele para o computador, jogo ele para o Deagle, ou jogo ele para outra situação, e deu. E faço com que a gente consiga estar sempre vazio, sempre gravando essas informações, sempre gravando, então, essas interações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se não... Gente, eu já usava o Meet desde quando ele foi lançado para bater papo, para organizar projeto. Sabe quando você tem um projeto de escola e você precisa conversar com um grupo de alunos, tipo, o professor de matemática vai entender bem o que eu estou falando. Você precisa conversar com um aluno, por exemplo, durante 20 minutos com um grupo de aluno. E aí eu criava uma reunião pelo Meet, fazia os acordos, fazia os combinados, gravava a reunião, passava as informações, ouviam os problemas que eles tinham para relatar, e você já tinha praticamente uma ata ali. É muito bacana essa ferramenta. Diria assim, delimitar o encaminhamento de projetos, é muito bacana. Entre professores também, você precisa ter todas essas informações assim em mãos. Alguém tem alguma dúvida? Temos ainda aí uns 10 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Uma coisa que acontece, que de repente vocês estão percebendo, devido à dinâmica de ensinar a utilizar o Meet, eu precisei de outros recursos, e por isso que vocês estão vendo que eu estou utilizando câmeras aqui, câmeras ali, estou utilizando o 3Note, porque hoje pela manhã deu alguns impasses, deu alguns problemas de conexão, deu alguns problemas de imagem e de situações assim que você precisava de outras aulas. Pessoal, algumas perguntas, então, se alguém tiver pergunta agora, por gentileza, à vontade. Nenhuma dúvida? Então, só lembrando, o processo de agendamento é o mesmo, tanto na particular quanto na conta corporativa, na pessoal. Dica do próprio Google para garantir, para segurança e integridade do processo de reunião, utilizem sempre o agendamento. Vocês podem, não é errado utilizar os outros meios, não é errado, é tranquilo, mas busquem utilizar o agendamento via o Google Agenda por 2 fatores. Só participará da reunião quem você convidou, e a gravação dessa reunião, eventual se você fizer, ela permanecerá na agenda. Por exemplo, assim, quando eu participo de uma reunião, que nem essa, quando eu participo de uma reunião, só para encerrar agora, eu participo dessa reunião, e como é que eu participei da reunião e eu quero saber como é que vai funcionar. Então, olha só, lá no Google Agenda, lá no Agenda, eu vou pegar o Agenda, por exemplo, de ontem, participei de uma reunião, dei uma aula, e eu quero os meus alunos, olha só, eu vou procurar o dia de ontem. No dia de ontem a gente teve, por exemplo, uma aula ontem. Olha só, eu vou ter que mudar a conta aqui. Aí eu vou procurar lá no Agenda. Lá no Google Agenda eu vou procurar onde é que estão salvas as minhas aulas. Então, olha só, eu clico aqui no dia, aqui eu tenho, por exemplo, uma aula ontem que aconteceu, a nossa agenda. Quando eu abro essa agenda, todo convidado, toda pessoa que foi convidado para esse evento, para essa agenda,
toda pessoa convidada vai ter acesso, por exemplo, à gravação e ao bate-papo, às informações que aconteceram no bate-papo. Quando eu gravei a reunião, eu posso acessar, vê-la quando eu quiser. Elas não são tão pesadas, não é que nenhum vídeo, elas são bastante leves, e eu acesso a agenda. Lá na agenda eu vou simplesmente clicar no evento, e quando eu clico no evento, a gente consegue então abrir o vídeo como está aqui. Deixa eu só acompanhar a tua pergunta ali, que eu consigo então, no evento, consigo ver o vídeo que foi salvo. Só um pouquinho. Estou aprendendo a colocar o vídeo no YouTube. Você falou com o Jitsi, eu consigo fazer isso ao vivo. Isso, sem precisar fazer o vídeo primeiro no celular. Exatamente, professora. Olha só, quando você está utilizando o Jitsi, olha só, eu vou de novo colocar aqui, ó. Quando você organizou o Jitsi, ó, você acessou, agora aqui está um temporal aqui em casa, a internet está ficando bastante lenta. Eu acho que não vai nem navegar. Quando você criou a tua reunião lá no Jitsi, você não precisa, por exemplo, convidar ninguém. Você pode fazer pessoal, sozinha, uma reunião sozinha, reunião com você que você não vai usar, você não quer falar com ninguém. Você cria a reunião no Meet, no Jitsi, salva com você mesmo, trabalha com você mesmo. Eu quero ver se eu consigo criar aqui, mas não estou conseguindo carregar, para a gente poder fazer isso aí. Tá? A internet agora aqui brecou. Mas você consegue mandar diretamente para o YouTube. Mas para isso, precisa configurar o YouTube. Isso aí nós vamos trabalhar dia 20, eu acho que é com vocês agora dia 21. Aguarde até dia 21, que daí a gente vai aprender a fazer essas transmissões ao vivo. Vai aprender a fazer ao vivo essas transmissões, ok? Olha só, eu não sei se caiu aqui a internet. Daí, aí tem um macete que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, e esse macete é para utilizar, por exemplo, configurar o YouTube, para o YouTube receber de você, que ele tem uma chave, chamada uma chave de transmissão, prof. Essa chave de transmissão, você vai ter ela lá no YouTube, que cada conta tem a sua. A gente tem que aprender a pegar essa chave de transmissão e colocar ali no Jitsi, para o Jitsi entender que é você que está fazendo a transmissão e não é uma pessoa que vai usar a tua conta e vai fazer uma transmissão em teu nome. Mas no Jitsi você pode fazer isso e você pode gravar, você pode simplesmente fazer a gravação. Olha só, estamos terminando, olha só. Eu vou só criar aqui um Jitsi pessoalmente, olha só. Então, olha só. Eu criei, então, um Jitsi. Estou numa reunião comigo mesmo. Estou numa reunião aqui comigo mesmo. E eu posso pegar uma apresentação de slide, eu posso pegar o que eu quiser. A dica, uma coisa bem bacana, quando você quer fazer ao vivo, você vai poder fazer isso aqui, ó. Transmitir ao vivo para o YouTube. Mas como eu disse antes, você precisa ir lá no YouTube, pegar a chave de transmissão, porque se eu clico aqui assim, ó, ele vai pedir para mim inserir a chave de transmissão. O que é a chave de transmissão? A chave de transmissão é um código que o YouTube disponibiliza para você ter controle sobre as transmissões que são feitas no teu nome, porque você responde por aquilo que você fala, entre aspas. Eu insiro essa chave aqui no YouTube e aí pronto, vou começar a fazer a minha transmissão ao vivo. E aí eu posso compartilhar tela, posso usar outras situações, etc. Posso criar janela, posso fazer a minha apresentação e posso dar a minha aula normalmente por aqui, fazendo com que o aluno, em vez de assistir pelo Jitsi diretamente, ele assiste lá no YouTube. Aí eu posso desativar os comentários, porque a gente que tem um pouquinho de experiência com live, por exemplo, no YouTube, as primeiras é bem bacana, você precisa ser forte as primeiras aí por causa dos comentários, a galerinha que vai fazer os comentários dos vídeos da gente, das aulas da gente, eles são bastante sinceros mesmo, assim, que nem, ainda mais se for criança.
E a gente tem que estar preparado, porque a gente começa a se perder acompanhando os comentários e tendo que responder. Mas é bem tranquilo, mas isso é outra aula, a gente vai aprender mais tarde. É muito fácil fazer isso. Se tiver alguma dúvida, gente, é agora. Tá ficando escuro aqui. E nós vamos aprender. Mas o Jitsi dá. A indicação, professora Marlene, é de repente a senhora fazer a gravação. Grava no Dropbox, cria uma conta no Dropbox, vincula ela ali bem simplesinho, grava e disponibiliza lá no YouTube para os alunos. Só não é ao vivo, mas até aprender a fazer ao vivo. Depois é 2 toques, brincando, só alegria. Alguma dúvida, pessoal? Daí está encerrando o nosso tempo. Tiverem alguma dúvida, perguntem. E aproveito, então, enquanto vocês vão formulando a pergunta, aproveito para agradecer, então, o apoio. Muito obrigado aí pela ajuda, por estar junto nessa. Agradeço já bastante carinho essa disponibilidade. Espero ter atendido a Karine, né? Espero ter atendido aquilo do qual nós se propusemos. E, principalmente, que deixei bem claro qual é a possibilidade, quais são as vantagens e quais são as partes mais legais de utilizar, então, esse recurso. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Então podemos, acho que, encerrar por aqui, né? Minha parte era isso. Muito obrigado. Espero ter atendido as expectativas e qualquer coisa aí, estamos à disposição para as perguntas que forem feitas.